Olha, hoje nós vamos conversar com Washington, que passou a ser conhecido no mundo inteiro como Washington Coração Valente. Você vai saber por que o Coração Valente. Ele escolheu morar em Aracaju e fez uma das melhores duplas de ataque da história do futebol brasileiro, especialmente lá do Fluminense, no Rio de Janeiro. Mas, ao deixar o futebol, ele preferiu morar na capital sergipana. E ele é um desses empresários que sofrem bastante com as medidas restritivas impostas pelo poder público. Aqui ninguém vai falar do Estado, do governo, nós vamos falar de medidas, vamos falar de apelos. O Supremo Tribunal Federal, em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade, já pediu ao governador, mas não apenas ao de Sergipe, ao governador de cada um de 7 estados, entre eles, repetindo, de Sergipe, informações detalhadas sobre as medidas restritivas. O PTB acionou o Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que essas medidas ferem principalmente direitos fundamentais de ir e vir. Apenas para o conhecimento de quem assiste agora, quem estuda o direito sabe que, à luz da Constituição, não existe direito fundamental absoluto. Nem o de ir e vir, nem o de falar, porque o nosso direito termina quando começa o do outro. Mas eu vou conversar com o Washington. Washington, recentemente você deu entrevistas que repercutiram bastante. Você está conseguindo sobreviver na sua área com essas medidas? Fique à vontade. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você, Gilmar Carvalho, com a sua equipe. É bom a gente conversar sobre essa questão, né, que realmente nos afeta bastante. Realmente nós estamos sofrendo muito. Eu, numa condição de empresário aí do ramo de restaurantes, né, bar e restaurante, estamos sofrendo bastante essa condição. Não temos ajuda, não temos medidas, né? Hoje não tem medidas que possa ajudar, ou a gente vê pelo menos uma esperança na frente, né, de a gente nos proteger, da gente pelo menos, vamos dizer assim, sair desse gargalo, sair desse sufoco. A gente realmente está sofrendo desde o início da pandemia, na primeira vez quando aconteceu o ano passado a pandemia, ainda assim nós conseguimos vamos dizer assim, respirar ou sobreviver à primeira pandemia, porque teve muita gente que tinha vamos dizer assim, uma situação financeira guardada, tinha algum dinheiro guardado, algumas coisas, os recursos ainda. Agora, quando veio a segunda, realmente foi tudo gasto naquela primeira. Agora, quando veio a segunda onda, a gente não tem mais vamos dizer assim, aquele dinheiro que estava guardado, né? E aí agora começou o sofrimento, começou a dificuldade. Muitos, e eu estou falando aqui, pelo que eu converso com vários donos de estabelecimentos, né, que a gente se reúne, conversa, troca informações, e todos eles estão pedindo ajuda, todos eles estão sofrendo, todos eles não sabem como é que vai pagar o seu funcionário, todos eles não sabem se a gente consegue uma carta de crédito para poder dar um respiro, ou o que aconteceu, uma carta de crédito que aconteceu, até ofereceram, mas não é a condição que não adianta você fazer uma carta de crédito agora, mas depois lá na frente... Sobre essa carta de crédito, me permita, linha de crédito que foi aberta aqui, aliás, no Banese, e fartamente anunciada. Sim. Você conseguiu se beneficiar? Não. Primeiro, claro que a gente, por opção minha, a gente nem tentou, mas a gente sabe que a burocracia é muito grande para até ele conseguir esse crédito realmente passa por uma série de situações que já impede de muita gente tentar conseguir, né? Outra, não adianta a gente tentar buscar um crédito agora
para salvar uma situação agora, mas só que lá na frente vai vir também depois, e vai vir com juros. Lá na frente porque a gente vai ter que pagar né? com juros, né? É empréstimo. É um empréstimo, é um empréstimo. Então, nós vamos ter que pagar de uma forma ou outra. É claro que pode ser em várias vezes, daqui a pouco pode voltar a retomar novamente aí, a abrir os bares, os restaurantes, mas só que é o seguinte, quando que vai voltar? A gente não pode pensar lá no futuro se a gente não sabe quando é que a gente vai reabrir totalmente. Hoje a gente vive uma situação que, assim, eu não posso... eu estava conversando, por exemplo, no meu estabelecimento, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho os funcionários para pagar, eu tenho os impostos para pagar, e eu estou fechado. Como é que eu pago tudo isso se eu estou fechado? Ou quando abre, é 30% que a gente tem que abrir, 30% da capacidade. Não é, receita a gente quase não tem. E os finais de semana que são os dias melhores, que a gente consegue uma receita maior, a gente sofre, está fechado. Está fechado. Então, a gente tem que sobreviver com isso, com os 30% do meio da semana. E não é, a gente tem uma folha alta, a gente tem um imposto alto, a gente tem um aluguel alto. Eu fui negociar o aluguel e com dificuldade. Eu falei assim, poxa, vocês vão me dar uma ajuda? Tá bom, eu te ajudo até quando? Eu falei, eu não sei, porque eu não sei até quando vai ter essas medidas restritivas. Uhum. Então a gente não sabe o que vai acontecer na frente, até quando? Até quando? Então, vocês têm sido ouvidos? Olha, em relação a essas medidas? A gente tem um representante nessa situação, que é a Brasel, né? Uhum. Que é o Bruno Dória, que está lutando muito por isso, está tentando buscar muitas conversas para isso, mas assim, e muitas vezes que ele vai, ele não tem sucesso. A gente sabe. Ou se tem sucesso, ele dá um passinho só para frente, a gente para poder salvar tem que dar 10 passos. Não, é um passinho e olhe lá, e realmente ele está sofrendo também, está representando a gente, né? Todos os bares, restaurantes, setores, mas não está tendo muito sucesso. Infelizmente, a gente não está tendo essa ajuda. A gente precisa. Nós, de bares e restaurantes, nós somos, vamos dizer assim, um segmento que a gente movimenta a economia. A gente traz turistas. Eu vou falar de um caso agora, quando eu não morava aqui ainda, mas eu sempre, quando vinha para cá de férias, quando eu vinha, eu falava sempre de Aracaju e Sergipe, para os 4 cantos do Brasil, quando eu estava fora. Todos eles me falavam, por exemplo, do Cariri. Isso. O Cariri é um restaurante conhecidíssimo. Uhum. E eu acho que ele é mais conhecido ainda fora do estado do Sergipe do que aqui dentro. É verdade. Ele é mais valorizado. E os turistas adoram o Cariri. Ele é um ponto turístico aqui da cidade, né? Então, esses dias aí teve a entrevista do Hamilton, né, que também é meu amigo, ele sofrendo, falou, poxa, vou fechar. E aí, o que você passa lá para fora do país, do estado de Sergipe, para fora dos turistas? Poxa, lá, é um ponto que eu conheço, sempre todo mundo falava do Cariri, um ponto que eu conheço, está fechando. Eu falei assim, poxa, o Cariri está fechando, uma atração da cidade, um ponto importante da cidade está fechando, então o que vai acontecer com os outros? O que está acontecendo com a cidade? E aí começa a surgir uma dúvida, né? E aí, o que está acontecendo lá na cidade de Aracaju, o que está acontecendo no estado de Sergipe, que os principais bares e restaurantes, então, a gente movimenta isso, a gente movimenta. O meu restaurante, o Paisano, graças a Deus, é novo. Eu estou com um ano e 4 meses de funcionamento. Um ano e vamos dizer 5 meses agora. Eu fiquei aberto mesmo 5 meses. Aberto. Atendendo toda a capacidade total. Inteiro, um ano fiquei fechado. Aberto 5 meses. 5 meses. Um ano fiquei fechado, ou só pelo delivery, que não é a mesma coisa, ou com restrição de só capacidade de 30%, ou abrindo, fechando, enfim. Agora que nós temos 2 decretos, que é um estadual e um municipal de Aracaju. E pelo municipal, você tem que obedecer, tem que fechar as portas no máximo 22 horas. Mas com a orientação de que atividades comerciais devem fechar 1 hora antes. Exatamente. 9 horas da noite. Dá para bares e restaurantes? Não tem como, não tem. Ninguém vai sair para jantar às 6 horas da tarde, 7 horas, porque se tu for jantar às 7, 7 e meia, é para tu sair às 9. E quem é que vai para ir jantar às 7 horas? Não tem. À noite é difícil, não adianta.
Os que vão ser poucos. E os que vão, quer dizer, já sabem que vão sair as carreiras. Que né? já vão sair da correria, exatamente. É assim, a gente sabe quando a gente vai se reunir com os amigos, vamos tomar um vinho, vamos fazer uma janta. Quando tá ficando bom, quando começa a ficar bom, para ter que ir embora, gente. E eu, como proprietário do restaurante, a coisa mais chata do mundo é eu pedir pro pessoal, vocês têm que ir embora. Onde já se viu? Ó, clientes, por favor, vocês têm que se retirar porque o horário... Aí a gente, pronto, então prefere não abrir para não ter esse constrangimento, né? Ou proporcionar um constrangimento desse com o cliente. Jamais posso fazer isso, né? Então, enfim, então a gente não abre para poder não ter esse tipo de constrangimento, esse tipo de problema. Então a gente permanece do meio-dia aberto, mas é só durante a semana. Final de semana que... Quer dizer, o grosso, que no final de semana vocês não podem abrir. Está fechado, não tem como, não pode abrir. Feriado também não podem abrir. Feriado também não. Quer dizer, no grosso mesmo vocês não podem funcionar. O melhor momento que a gente tem a melhor receita, a gente tem que estar fechado. Aí a gente está percebendo, eu acho que está vendo muita... Agora, vários bares e restaurantes estão fechando as portas. E aí falam em pausa, estão fechando as portas. Então, o seu? O meu eu tive que mudar o sistema. Eu tive que fazer... O meu sistema é o sistema de rodízio, churrascaria rodízio, né? Espeto corrido, rodízio. Eu tenho que mudar porque hoje a carne está caríssima. Caro. A gente, para poder subir, eu tinha que subir o preço. Não vamos fazer isso porque já está indo pouca gente. Vai menos gente ainda. É claro. Já vai menos gente. Então, eu tive que mudar o sistema, fazer um sistema de buffet, fazer o rodízio só na sexta-feira, porque aí é um dia melhor, que o pessoal já vai mais tranquilo, pode ficar sexta-feira à tarde. Né? Então, o rodízio na sexta-feira e durante a semana o buffet. Para quê? Só para sobreviver. Tive que, infelizmente, demitir funcionários. Tive que... Não tem, porque não tem como é que eu vou pagar uma folha altíssima se eu não estou tendo recurso, não estou tendo entrada. Né? Então, tive que fazer isso. Aí agora vai sofrer os funcionários, vai sofrer os seus familiares. Esse pessoal vai trabalhar aonde? Não tem. Infelizmente eles não têm. Talvez eles consigam achar algum outro tipo, mas o que a gente conversou com eles? Eles também muitos funcionários entenderam. A gente falou assim, pô, gente, não tem como. Vocês, quando a gente retomar novamente, vocês, com certeza, vão ter o emprego de vocês garantido. A gente pode prometer isso para vocês. Só que agora, infelizmente, não tem. A gente vai tirar da onde. Quer dizer, e o pior que já está ruim, mas o pior é que não se sabe quando. Exatamente, a gente não tem uma previsão de até quando vai durar isso, né? E se tiver essas medidas ainda mais restritivas, a gente vai ficar sofrendo. Nós somos os primeiros. Quando foi liberado, olha só como é que é a situação. Quando foi liberado, a pandemia aconteceu, as maiores regras eram com a gente. Bares e restaurantes. Ó, vocês têm que já ter álcool e gel na entrada, e a gente cumpriu. Tem que ter o distanciamento das mesas, a gente cumpriu. Tem que ter... sem aglomeração, a gente cumpriu. A gente é o que mais cumpriu todos os bares. Claro, posso ter gente que tenha descumprido alguma coisa, pode acontecer. Pode acontecer. Mas o nosso setor foi os que mais cumpriu, era o que mais tinha regra e o que mais foram cumpridos. E quando é para fechar, são os primeiros. Não. É como se a doença se espalhasse apenas em bares e restaurantes. É claro que existe uma situação, os cuidados de aglomeração, a gente tem que evitar. Mas a gente evitava, a gente cumpria, porque os fiscais estavam toda hora batendo na nossa porta, eles estavam vendo, cuidando, a gente tinha que se proteger, como fizemos. Só que aí, quando veio a pandemia, são os primeiros a fechar. Então, assim, não há assim, uma coerência daquilo que está acontecendo no nosso setor, não é uma coerência que está acontecendo nas outras áreas. Não existe a mesma coerência. Então, a gente sofre com isso. Então, assim, o que a gente pede é uma ajuda. Esses dias eu vi naquela situação do Cariri, eu vendo os outros empresários, dos outros restaurantes importantes daqui, que trazem turismo, que trazem pessoas, que pessoas conhecem a cidade também por causa dos restaurantes. Quando eu vi essa situação, eu falei, poxa, eu tenho que gritar ao vento, eu preciso colocar o meu nome também e poder ajudar. Até eles me pediram muito, Washington, você tem uma força, você tem um nome, nos ajude. E eu sofrendo junto, né? Então, realmente, é o que eu peço. Eu não quero culpar ninguém, não estou aqui para ir contra o governo ou os gestores, jamais. Estou pedindo uma medida para eles nos ajudarem. Eles têm que saber também, eles têm que entrar no nosso lado.
que eles são os nossos representantes. Eles têm que estar do nosso lado, pensar um pouquinho, poxa, vamos entrar um pouquinho no lado, na situação deles, vamos entender, vamos ouvi-los, vamos tentar ver o que a gente pode mexer para ajudá-los, porque senão, infelizmente, já fecharam muitos e vão fechar muito mais. Viu? E quem está fechando, tem dinheiro para pagar direitos trabalhistas? Não tem. Não tem. Meu caro Washington, mudando um pouquinho de assunto, você é conhecido como Washington Coração Valente. Isso. Por quê? Conhecido Coração Valente porque eu tive um problema quando eu estava jogando, eu estava na Turquia, jogando no Fenerbahçe da Turquia, quando eu, num treino, eu senti uma queimação no peito, né, e essa queimação depois aliviava, eu treinava, depois dava uma aliviada, eu parecia uma azia. Era parecido com uma azia. Eu falei, poxa, eu comi alguma coisa que me provocou azia. No outro dia senti essa queimação de novo. No terceiro dia senti. Depois no quarto dia eu joguei. Teve um jogo, deu a queimação, depois aliviava. Aí isso foi numa quarta-feira, a primeira vez que eu senti. Aí joguei no sábado, folga no domingo. Na segunda eu aí começou a dar a queimação e uma dorzinha no braço. Na terça a mesma coisa. Aí eu chamei o médico. Falei com o médico lá, o médico achou estranho. Falei assim, olha, vamos fazer vamos na clínica amanhã fazer uns exames. E aí fui no outro dia, isso na quarta-feira seguinte, uma semana sentindo, né, os sintomas. Aí na quarta-feira seguinte, eu fui fazer os exames, fui fazer o teste de esteira com os eletrodos, 1 minuto o médico, para. Vamos para a sala de cirurgia. Eu, que? Sala de cirurgia? Deu todo alterado os seus batimentos, temos que ir lá ver o que é. Aí eu fui fazer um cateterismo e estava com 90% de uma das veias artérias, 90% obstruída. Ou seja, eu fui salvo por 10%, passava um pouquinho do sangue, e aí eu comecei a sentir um sintoma, que normalmente não sente. A pessoa vai, fecha, entope, aí é onde dá o infarto, né? O sangue não corre mais para o coração e aí dá o infarto. Eu ainda senti o sintoma, e aí eu coloquei o stent. E aí quando eu coloquei o stent, fiquei 1 ano e 2 meses parado, sem saber se iria voltar a jogar, brigando contra a ciência, né, entre aspas. Aí o cardiologista meu de Curitiba, Dr. Constantino, falou assim, eu compro a sua briga, vamos ver, quero fazer todo um estudo em você. E aí foi que fiz um ano com ele, todo programado, coloquei mais um outro stent, né? E aí eu tive aí depois de todos os exames completos, eu consegui voltar a jogar. E no ano que eu voltei a jogar, eu me tornei até hoje o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O recorde é meu. E aí foi ali que nasceu o Coração Valente, né? Onde as pessoas começaram o Coração Valente e aí ficou. Por essa luta, né? por ter me recuperado, por ter vencido, né, essa batalha, né? Que muitos médicos tinham medo. Muitos médicos falavam, não volto a jogar. Foi um dos primeiros problemas do coração, de jogador do coração que eu tive. Foi um dos primeiros fui eu. Aí depois teve uma sequência também de jogadores, infelizmente até muitos tiveram a morte. Morreram, o Serginho do São Caetano morreu. O Serginho foi no ano que eu voltei a jogar. Eu estava me tornando artilheiro nesse mesmo campeonato que eu fui artilheiro, foi o ano que aconteceu com o Serginho. E teve outros casos também, né? Você tem saudade do futebol? Muita, muitas. Quem que não tem? Eu vejo os jogos hoje aí, eu falo, rapaz, que na minha época coisa boa. Esses jogos grandes aí, né, que tem, jogos importantes, em poder fazer gols, enfim. A gente tem muita saudade desse mundo do futebol. Você disse que foi o maior artilheiro do campeonato brasileiro? Isso. Quem fez mais gols, você ou atualmente o Gabigol? Não, eu tenho mais gols que ele, né? Eu tenho mais gols, até porque eu joguei mais ainda com ele. Ele está com 20 e poucos anos ainda, está novo, sei, né? Claro, Mas no ano, campeonato... no ano eu fiz mais, foi eu. O fez mais que ele. O recorde é meu. O ano que você bateu o recorde foram quantos gols? 34. 34 Só no gols. Brasileiro, Só no Campeonato Brasileiro, 34 gols. 34 gols. O Gabigol, por exemplo, que foi o melhor ano dele, ele fez 26, acho que foi 25, coisa assim, né? Foi em 2019. Então, você jogava pelo Fluminense? Eu jogava no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Quando eu bati o recorde foi o Atlético Paranaense. Depois eu fui artilheiro pelo Brasileiro de novo, pelo Fluminense, mas aí foi com 21 gols. E no Fluminense, quem é que fazia dupla com você? Eu fiz dupla no Fluminense com o Sheik, fiz com o Fred, fiz com o Conca,
fiz com o Thiago Neves, fiz com vários jogadores aí bons. Tinha um Assis na época? Não, o Assis é do outro Washington. Era o outro Washington, exatamente. É o Washington e Assis, é o casal 20, né? Exatamente, era o casal 20. O casal 20, o Washington Assis. O Washington não era você. Eu sou o outro, o Washington mais novo. O Washington, inclusive, né, é falecido, né, os dois, conheci os dois, eram grandes amigos, né? Eu tive o prazer de conhecer, tanto que eu fui para o Fluminense, contratado pela primeira vez no Fluminense, quem me recebeu foi o Washington, meu xará, né? O casal 20 foi o que me recebeu. Aí depois ele teve uma doença muito séria e foi se agravando. E aí ele veio a falecer. E coisa de 1 mês, 2 meses depois, o Assis, que trabalhava no Fluminense quando eu estava lá, a gente se encontrava quase todo dia. 2 meses depois o Assis também veio a falecer, né? Os dois. Que foi um grande jogador de futebol. Eles fizeram história no Fluminense. Por que Washington você veio morar em Aracaju? Eu vim morar primeiro porque eu sou apaixonado pela cidade. E eu me identifico demais com a cidade. Hoje eu sou sergipano de coração. Né? Primeiro, eu tenho o título, né, de cidadão sergipano e tenho o título de cidadão aracajuano. Mas mesmo se eu não tivesse esse título, eu me sinto já sergipano de coração, aracajuano de coração. Meu pai veio para cá há 28 anos atrás. Ele veio curtir umas férias, uma semana de férias, se apaixonou. Curtiu e gostou. E gostou. Ele falou assim, quando me aposentar, vou morar aqui. E realmente cumpriu. Veio morar. E eu passei a vir, né? Passei a vir nas férias, eu vinha quando eu jogava. Algumas férias eu conseguia vir, outras não, né? Mas sempre quando podia eu estava vindo. Parei de jogar, comprei minha casa aqui, mas só que eu vinha sempre de férias. Até que eu falei com a minha esposa, ela é gaúcha, e apaixonada por Aracaju, falei, vamos morar em Aracaju. É gaúcha, mas também apaixonada por Aracaju. Apaixonada por Aracaju. Na hora, ela saiu da cidade dela e pergunta se ela quer voltar. Não quer, não. Saiu da cidade dela, mas Caxias a paixão maior ainda é você. Eu. E aí eu consegui trazer, viemos, e hoje a gente está, graças a Deus, feliz aqui. Eu gosto muito de Aracaju. Aracaju é uma cidade que eu sempre falo, e eu sou espalho dos 4 cantos, né, do Brasil, quando eu falo com todos lá. Hoje eu sou como se fosse um embaixador de Aracaju, né? Porque eu digo da cidade, falo dos passeios. Veio muita gente, mas muita gente através de mim já conhecer Aracaju, agora quer retornar, quer voltar. Já veio gente para morar em Aracaju, eles pedindo a minha indicação. Eu falei, pode vir de olho fechado. Então, a cidade pacata, a cidade que dá qualidade de vida, cidade ainda tem uma segurança, né, ainda bem abaixo de outras cidades. O trânsito, enfim, são várias situações de que eu falo assim, olha, é só vantagem você morar em Aracaju. Eu estou feliz da vida e eu não saio mais daqui. Meu caro Washington, primeiro, muito obrigado, viu, pela entrevista, por ter vindo aqui. E naquela câmera, faça o seu apelo enquanto empresário da área de bar e restaurante, por favor. Bom, primeiro, é claro, eu não estou aqui para criticar ninguém, fora disso, longe disso. Eu só estou aqui para pedir ajuda. Estou representando hoje o setor de bares e restaurantes. Eu peço a ajuda de todos, principalmente do governo, que pense nessa nossa área, que reflita, entre na nossa situação e nos ajude com, quem sabe, na parte dos impostos, na linha de crédito mais agradável, nas questões do funcionário. O funcionário é importante, a gente não quer demitir, mas infelizmente a gente está sofrendo e tem que tomar essas decisões contra a nossa vontade. Então, é um apelo que eu peço a vocês, governador, prefeito, enfim, nos ajudem para que a gente resolva o nosso problema, para a gente manter, para depois, quando voltar da pandemia, quando tudo voltar ao normal, a gente continuar sendo um cartão postal para a cidade, que atrai turista, para a cidade que movimenta a economia, que é importante para o governo. Então, peço que vocês olhem carinhosamente para a nossa situação e nos ajudem. Obrigado. Você reconhece que a pandemia é grave? É grave. Isso a gente também... Eu tenho na minha cabeça eu penso muito nisso. A pandemia é séria, é grave, ela está aí, está matando muita gente. Nós temos que nos cuidar, com certeza. Mas o cuidado não é deixar também de trabalhar. Eu, numa situação, jamais trabalhando, recebendo salário, jamais eu teria vergonha de dizer assim, ó, eu não tenho coragem de dizer para a pessoa, fique em casa.
Eu trabalhando no dia a dia e recebendo meu salário. Eu não posso falar isso. Tem gente que também precisa do seu sustento, tem gente que precisa da sua vida. Não é só a pandemia que mata. Claro, hoje ela está aí, tem que assolar, mas com cuidados. Todos têm o sistema dos cuidados. Tem as máscaras, tem o álcool em gel, tem o distanciamento. E você pode continuar trabalhando. Você tem que trabalhar. Você tem que colocar algum sustento, alguma coisa para a sua família. Tem muita gente que está sofrendo. Muitas crianças não estão comendo, porque o seu pai, o pai de família não está podendo trabalhar. E aí automaticamente não leva nada para casa. E aí começa o desespero. Aí começa o pai de família a pensar em outras coisas erradas, que é o que está começando a acontecer. Infelizmente, pessoas se matando, pessoas roubando, para sobreviver. Olha, conversamos com o Washington. O que eu acho disso é como é que uma pessoa trabalhando, e há outros que não estão trabalhando, mas a despensa está cheia, né? A geladeira está cheia porque o dinheiro entra. Aí fica o tempo inteiro, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Isso deve servir para colegas de imprensa em todo o país, que permanentemente, e dizem a exaustão, fiquem em casa. A despensa deles está cheia. A geladeira de todos eles está cheia. Para eles, eu não diria que é fácil. Pelo menos é muito menos difícil falar. Nós ficamos sempre ao lado do trabalhador. Há muita gente. E aí não é só o pai. Muitas vezes a mãe, ela é o arrimo de família. Há muita gente que precisa trabalhar para dar o café ao seu filho, à sua filha. Fique em casa no que puder, mas não deixe de trabalhar. Um abraço para todos.